Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, os julgamentos dos processos desse dia 23 de fevereiro, vamos ao item 4 da pauta, processo final 2003-42, Platinum Trade, relatoria do conselheiro Pedro Lima. Esse processo ele foi iniciado o julgamento em janeiro, e ele saiu em vista para a conselheira Mara. O relator votou para que fosse declarada a nulidade do processo administrativo por falta de competência. E o conselheiro Elcio divergiu, negando o provimento. Então, Pedro, por favor, reinicie. É agora mesmo, a Mara. Tá bom. Tem alguma obra aí? É aqui em casa. É aí, Mara? De novo. Bom, então, Platino está voltando do mês passado, disse está da Mara. A composição é a mesma, acho que todos devem lembrar, então, né? Quais foram as anotações que eu fiz aqui no mês passado, né? Eu lembro que em debate a Mara fez uma observação, né? Eu anotei assim, depois você traduz, Mara, se for o caso. É que Mara entende que a cobrança está vindo na DCTF, está vindo a cobrança da DCTF e não a DECOMP, né? E também não é auto de infração aqui no caso. Então, nós estamos julgando uma DECOMP, uma cobrança, ou uma DECOMP, ou a gente está julgando uma cobrança de CID, né? E aí surgiu a discussão se débito DCTF é competência nossa ou não, né? Porque você cobrar débito sem um auto de infração, né? Qual o ponto que eu tinha trazido? Esse processo aqui ele não é de crédito e nem de débito. A gente não está discutindo crédito aqui, porque não pode, né? Porque na ementa lá eu resumi, né? A CID paga na operação anterior, conforme previsão expressa do artigo 8º da Lei 10.336 de 2001, né? Ela não deve ser realizada por meio de PERDECOMP, e sim por meio de dedução direta na escrita fiscal do contribuinte, né? E aí ele faz a DECID combustíveis, né? Então, não é competência do processo administrativo fiscal a análise da DECID combustíveis para fins meritórios da procedência ou não, lá da dedução realizada, né? E aí cito diversos precedentes nesse mesmo sentido, né? Caso acórdão 3101, 001, 480. E aí tem o outro, 3001, 000, 898. Então, o que eu entendi? Não tem como tratar de uma matéria que não compete a PERDECOMP. Em um processo que somente poderia tratar da PERDECOMP, que, como aqui não é auto de infração, né, como é que a gente vai tratar na PERDECOMP uma matéria que não compete a PERDECOMP? Citei aí os precedentes, né? Ou seja, se o presente processo é de julgamento de matéria que foi objeto de PERDECOMP, mas tal matéria não poderia ter sido submetida a PERDECOMP, a gente não tem como julgar a matéria aqui se ela não poderia ter sido submetida a PERDECOMP. Por isso eu voto
por anular o presente processo inteiro. Porque não é competência nossa. Né? Tá claro aqui, ó, os precedentes. Ó, os precedentes. Inaplicável a compensação de créditos da CID Combustíveis com débitos de PIS/COFINS por meio de formulário eletrônico Perdecomp. As deduções previstas na lei devem ser feitas na escrita fiscal do contribuinte e declaradas em instrumento próprio, que é a de CID Combustíveis. Né? O outro precedente. A dedução de CID Combustíveis recolhida na importação com a CID Combustíveis Mercado Interno, PIS/COFINS, prevista na lei, tem procedimento próprio, constituindo-se na operação de deduzir do valor devido dos tributos o montante pago na importação. A formalização do procedimento se dá por meio dos registros realizados pelo contribuinte de escrituração fiscal. O processo administrativo de restituição, ressarcimento e compensação, procedimento específico para os casos de pagamento indevido ao maior ressarcimento, não se coaduna com o exercício do direito à dedução. Então, esse é o voto. Eu mantenho a posição de anular, que isso não é matéria nossa. O Elcio já votou na... Eu já votei, mas na época lá eu tinha dado uma olhada rápida no processo, né? Aí eu aproveitei a vista da Mara e dei uma aprofundada. Aí eu vou manter meu voto de negar, mas na época eu não justifiquei. Eu posso justificar agora? Antes da Mara? Não, não, ainda não. Eu só ia comentar que você praticamente você divergiu do relator, negando o provimento, né? Mas vamos ouvir a Mara, e aí eu volto aí já na sequência da votação, voto, e aí você pode fazer as considerações. Mara. Vocês desculpem o barulho aqui, tá? Que a obra continua aqui, mas pelo menos agora só está de vez em quando. Eu tinha olhado esse processo na sessão lá, daí eu fiquei com dúvida, e por isso que eu pedi vista. Aí depois, olhando aqui mais detidamente, o que eu cheguei à conclusão foi o que eu tinha falado daquela vez. Houve um pedido de compensação, e esse pedido de compensação foi analisado pela delegacia, e a delegacia falou assim, que não cabia pedido de compensação, que tinha que ser feito na escrita fiscal. Tá. Aí, como essa era uma grande empresa acompanhada pela Delegacia de Maiores Contribuintes, foi encaminhado para a DEMAC, e a DEMAC fez uma análise desse pedido, né? Só que a DEMAC, o que fez? A DEMAC chegou à conclusão que não cabia deixa eu voltar aqui. O que, na verdade, a DEMAC falou é o seguinte: ela concluiu que o débito tinha sido confessado em DCTF e mandou cientificar e que o débito era válido, estava confessado em DCTF, e mandou cientificar o contribuinte e encaminhar para procedimento. Só que ela não lançou, ela não fez a auto-infração, porque o débito já estava confessado no DCTF. Então, o que foi cientificado o contribuinte foi desse parecer, desse despacho da DEMAC. Aí, o que aconteceu? A DEMAC, o contribuinte, eu estava vendo que a manifestação de conformidade dele, o recurso voluntário, ele se insurge contra esse despacho da DEMAC, não contra o despacho da delegacia que cancelou a compensação. Então, o que acontece? Aí tem o primeiro problema, tá? O despacho que cancelou a compensação, ele não foi intimado desse despacho e não teve recurso, nem impugnação, manifestação de conformidade sobre esse primeiro despacho. E a contribuinte começa a se manifestar sobre essa decisão da DEMAC.
Tá. Aí o que acontece? Aí foi a dúvida que surgiu, que aí eu discordo do conselheiro relator, né, do Pedro, porque, na verdade, não é um caso, a gente não está, nesse processo, nesse momento, a gente não está discutindo a questão da compensação, porque isso foi anulado pela delegacia. O que a gente está discutindo é a DCTF. Só que no caso da DCTF, nem tinha que vir para cá, né? Porque a DCTF, se for confessada, né, ele tem que mandar e cobrar, né? Mandou cobrar, tá? Agora, o que a delegacia fez. Só que aí eu vejo que tem um procedimento errado aí, que esse primeiro despacho não houve ciência do contribuinte dele. E ele não pode se defender. Então, eu acho que a gente tem uma questão aí que eu estava pensando aqui, como que a gente vai resolver isso daqui? Eu acho que o certo aqui, eu estava pensando, seria anular esse acordo da DRJ e voltar para a delegacia intimar. Eu deixo você falar, porque eu também estou na dúvida ainda, viu, Elcio? Eu quero ouvir qual que é a solução. É mandar para a delegacia intimar desse PDComp e começar a defesa do contribuinte, que o débito já está confessado. Né? Agora tem que ver o que foi feito. Aí eu estou na dúvida qual procedimento adotar aqui, mas de qualquer jeito eu acho que o voto do Pedro, eu não concordo com o voto do Pedro, eu acho que tem que ser dado outro encaminhamento, que o voto dele está ele abordou uma questão que não faz parte da defesa, que a defesa dele não está nesse sentido. Tá? Aí, se você quiser falar, o Paulo está... Será que o Paulo está fora? Está sem imagem, Paulo. Caiu. Ô, Mara, você bem lembrou o caso, você lembrou bem o caso aí, Mara. Voltou, presidente. Voltou. Posso fazer uma colocação rápida? Que a Mara me lembrou mais do meu voto aqui, a explicação dela. Pode, presidente? É rápido aqui. Sim. Tá. Não, então, Mara, você me fez lembrar o seguinte, que eu concordo com você que aqui era para estar sendo discutida o débito da DCTF. No fundo é isso. O que eu quero dizer assim é que a forma do processo aqui é PERDECOMP. Se você vê o trâmite do processo, eu estou julgando despacho decisório, PERDECOMP, despacho decisório, DRJ, recurso voluntário, ou seja, o formato do processo aqui é de crédito, é de PERDECOMP, porque a gente julga aqui, pelo menos, eu lembro de ter julgado 2 formatos só, PERDECOMP, crédito, né, ou auto de infração. Não tem outra hipótese, a não ser... Aí, Pedro, houve um erro de intimação aí do contribuinte. Então, aí que qual que é a minha posição? Perfeito. Concordo. Só que qual que é o meu ponto? Deveria ter sido lavrado um auto de infração, entendeu, Marco? Por quê? Não tem previsão regimental ou de competência, ou no PAF, para a gente julgar a cobrança do CTF puramente que não foi intimado, entendeu? Que nem foi intimado, quando deveria ter sido lavrado o auto de infração. Mas veja, então, esse é o ponto. Nasce com pedido de restituição, cumulado com uma compensação, em que ele, ao invés de ter feito a dedução da CID na declaração própria, ele traz para o processo administrativo para que seja feita nessa forma, a partir dos procedimentos de... Então, você está primeiro anulando... A questão de não ter sido feita no documento próprio, eu acho que é uma coisa que aí cabe a discussão, a primeira discussão que deveria ter sido levada à DRJ, porque ele fez em papel, tá? Então, eu não sei, tem que olhar direito se naquela época era permitido, tá? O Elcio quer falar... Gente, eu estou aqui me coçando, né, porque tem uns detalhes aí que não estão sendo considerados. O negócio é o seguinte,
Desculpa, eu vou seguir uma linha aqui para poder mostrar o porquê o meu entendimento. No caso aí, ele importou combustíveis, e nessa importação incide CID combustíveis. E a lei prevê que essa CID que ele pagou na importação de combustível, ele pode compensar com débitos de PIS e COFINS. Deduzir, Elcio. Deduzir, exatamente, deduzir, com PIS e COFINS. Aí, a delegacia de origem, o que ela fez? Ela analisou e falou que ele estava fazendo essa dedução, né, compensação, entre aspas, aí, via pedido de compensação, sendo que a lei previa que existia uma declaração própria, que nem é a DCTF, é uma declaração própria para poder declarar essa CID. E como a fiscalização considerou que ele não fez essa declaração própria, ela não conheceu do pedido do contribuinte. Só que aí, a delegacia lá, naqueles trâmites, vai para cá, vai para lá, resolveu encaminhar esse processo para a delegacia dos maiores contribuintes, que seria o local correto, né? Mesmo que o contribuinte não teve acesso a esse primeiro despacho decisório, a delegacia de maiores contribuintes, com o poder de reforma que ela tem da administração tributária, ela analisou e falou, não, o contribuinte, ele prestou aquela declaração, sim. Aquela declaração que está prevista na lei da CID, ele fez, está tudo ok. Só que o que acontece? Ele quer compensar a fiscalização e a DRJ, a fiscalização dos grandes contribuintes e a DRJ, considerar o seguinte, tudo bem, a gente vai aceitar isso aí, porque lá, essa declaração lá, ela não é confissão de dívida, ela não é uma DCTF, então ela não tem confissão de dívida lá. Tudo bem, aí eles consideraram que o negócio é pouco disciplinado. Aí eles consideraram o seguinte, tudo bem, ele apresentou a declaração lá da CID própria, e nós vamos analisar o pedido dele de tentar extinguir o PIS/COFINS com base nesse crédito da CID, conforme a legislação permite. Aí o que aconteceu? Tanto a grandes contribuintes como a DRJ consideraram que, por ser um benefício fiscal, isso é um benefício fiscal, né? Incide a CID na importação, e o poder público cria um benefício fiscal para descontar essa CID com PIS e COFINS. Como é um benefício fiscal, tem que ver se ele cumpre os requisitos de benefício fiscal. Aí olharam lá e viram que ele tinha débito em aberto, desde a época do período dos autos até a data tem até uma cópia dos débitos em abertos, é bem extensa a lista, até a data da apreciação. Então falou, eu vou interferir, ele não tem direito ao benefício fiscal porque ele tinha débitos em aberto. Aí o contribuinte vem na defesa dele e fala, não, mas ele analisou o débito em aberto no momento que ele analisou, mas tinha que analisar lá na época do fato gerador. Lá no fato gerador que eu tinha que estar regular, e não aqui agora, né? Aí cria um limbo aí, porque isso não está bem claro na legislação. Mas pelo que consta aí dos débitos, desde a época lá do fato gerador, ele tinha débito em aberto. Então, quer dizer, considerando a lei do benefício fiscal, considerando que seja um benefício fiscal, ela exige que não tenha débito em aberto, e ele tinha, tanto na época do fato gerador, quanto na época do despacho decisório, e quanto na época da análise da decisão, ele não poderia ter esse benefício, aproveitar. Esse é o meu encaminhamento de negar provimento. Agora, essas questões de que o primeiro despacho não foi dado ciência, eu acho que logo depois ele foi alterado. Então, ele deixou de existir. A DEMAC revisou o despacho, é isso? Exatamente, revisou. Eu achei que ela tinha dado outro despacho. Então, não, ela revisou. O poder da DEMAC é de revisão. Inclusive, no item 18 do voto da DEMAC, ela fala lá, ele apresentou a declaração que a fiscalização lá tinha falado que ele não tinha apresentado. A fiscalização própria da CID. Não, aí é porque eu não estava enxergando isso, que a DEMAC tinha revisado. Então, com a sua explicação aí, Elcio, eu concordo com você. Então, a DEMAC, então, na verdade, o procedimento está certo. Ela revisou e ela chegou à conclusão, o benefício não cabe. Então, como o benefício não cabe, e não cobre-se o PIS e COFINS que ele declarou na DCTF. Né? Exatamente. Ele não tem direito ao crédito. Então, aí o processo então está certo, né? Ele foi intimado sobre isso e ele está se defendendo disso, né? Aí é a questão agora, o que está em jogo, que é a questão, ele tem direito ao benefício ou não? Então a gente continua na perda conta, sim.
E a defesa dele se centra em duas questões. Primeiro, essa questão que eu falei, né, que o benefício fiscal, o débito não podia ser na época da análise, mas na época do fato gerador, está superado, e o outro, ele considera que não é benefício fiscal. Ele defende, ele faz a defesa dele toda. Agora, se a gente se considerar que não é um benefício fiscal, aí tem que dar razão a ele, né? Aí ele teria o direito. Aí o Pedro pegou e o voto dele está adstrito à questão da forma, que ele não usou a forma certa. Só que tanto eu como você, a gente já encaminha, não, peraí, né? A questão não é só a forma, que até a DEMAC superou a questão da forma, né? E já começa a analisar a questão do benefício. É possível benefício ou não, né? E aí tem a questão temporal, que é para analisar se o benefício, você olha, se ele estava do fato gerador ou quando ele pediu, né? Então tá. Presidente, eu quero trazer mais informações sobre o relatório, que eu não repeti ele inteiro, porque é retorno de vista, né? Então, por isso, alguns pontos não foram abordados, né? Eu quero esclarecer aqui o seguinte, como o Elcio falou, bem lembrado, é bom trazer isso. Folha 74 tem um primeiro relatório fiscal, né, que diz o seguinte, está lá no meu resumo, se vocês quiserem abrir, está lá transcrito, né, não conhecer a DECOMP em formulário apresentado pelo contribuinte e formalizada no presente processo, tendo em vista ser a apresentação da DECID combustíveis referentes às deduções pretendidas, o meio necessário para garantir a formalização da solicitação de exclusão dos créditos tributários. Tal. Então, não conheceu. Só foi o primeiro relatório fiscal, né? Porque a DECID combustíveis é a forma correta. É a dedução na escrita e DECID combustíveis. Aí, em folha 120 em seguida, tem um novo relatório fiscal que mudou de opinião, né? É para conhecer, sim, a Perdecomp, tá? Unicamente por causa de um fato, né? Eu tinha relatado isso mês passado. Por quê? Porque verificou que o contribuinte teria compensado a CID e não pago ela diretamente, tá? Então, aquela CID que ele falou que ele pagou na importação, que ele pretende usar para fazer a dedução aqui, a fiscalização verificou que ele tinha compensado ela e não pago ela diretamente. Ou seja, a partir desse relatório fiscal, a fiscalização entendeu, por superar essa questão da forma, né, superar essa questão de que a questão não pode ser discutida por meio de Perdecomp, e decidiu discutir. Falou, não, vamos discutir sim, porque ele não pagou ela diretamente, ele compensou aquela CID lá, né? Aí eu trago o trecho aqui para vocês também, ó. Ó, nesse relatório fiscal, durante os trabalhos lá dos grandes contribuintes, foi verificado que o contribuinte, durante o desembaraço aduaneiro na importação de combustíveis, não recolheu a totalidade dos valores de CID. Na realidade, grande parte dos valores que deveriam ter sido pagos foram compensados liminarmente por determinação judicial. Portanto, por não haver trânsito em julgado, estão pendentes o reconhecimento dessas compensações. Nesse sentido, por ter o contribuinte utilizado a compensação judicial e não pagamento como meio de liquidação da CID durante a importação dos combustíveis, está aí a AMC, a verificação das condições legais para o gozo do benefício fiscal. Então, ela falou assim, por causa disso, a gente vai verificar as condições legais para o gozo do benefício fiscal, né? Aí que, em seguida, né, depois de encaminhado, nesse sentido de superar a forma, que veio o despacho decisório, né? Indeferir o pleito de dedução da CID combustíveis, pretendida pelo contribuinte, tendo em vista ele não ter preenchido os requisitos legais para a regular quitação de tributo, que foi o ponto que o Elcio falou, né? Eu tinha falado mês passado. Então, depois que se decidiu superar essa questão da forma,
o despacho decisório falou, tá bom, vou analisar aqui. E viu que ele tinha débitos federais e não permitiu, né? Então, aí o contribuinte apresenta a manifestação de conformidade, DRJ-PE julgou improcedente, e recurso voluntário, o contribuinte vem, alega que desde o começo ele apresentou a Decide Combustíveis, né? E isso é incontroverso nos autos, tá? O que ele fez foi fazer uma perdecomp também, porque ele queria oficializar, formalizar, é o que ele alega. Ele fez a perdecomp a mais, como uma forma de garantia, alguma coisa assim. Não sei se ele queria também aproveitar 2 vezes esse crédito, não sei, né? Mas a alegação dele é que ele fez a Decide e fez a perdecomp como uma garantia a mais, né? E também demonstra que ele compensou na escrita fiscal mesmo, como manda lá a legislação, desse caso aqui, da Decide. Então, ele argumenta assim, que não haveria nenhum erro de procedimento, né? E que a fiscalização veio negar só porque tinha débito fiscal. E em razão da CID ser um benefício fiscal, não poderia permitir a compensação. Tá, tudo bem, eu vi isso no recurso voluntário e falei, olha, mas se eu concordo com aquele primeiro relatório fiscal, né? Eu falei, pô, por que eu vou entrar no mérito daqui, se ele precisava estar regular ou não, se não é a Perdecomp que decide se ele pode deduzir aquela Decide de combustíveis ou não. Não é mérito de Perdecomp isso. Então, esse é meu ponto, que eu continuo mantendo ele. Eu estou de acordo lá com o primeiro relatório fiscal. Eu acho que a fiscalização não poderia ter aceitado, ter mudado a sua opinião do jeito que ela mudou, só porque ele teria compensado a CID lá e não pago ela diretamente. Porque foi isso que mudou aqui, né, lá no começo. Porque não cabe a esse setor da Receita Federal fazer essa análise. Teria que ter sido a Decide Combustíveis que deveria ter sido negada. E ter sido lavrado um auto de infração. Entenderam? Esse é o meu ponto. Tá. Então, Tá aí os esclarecimentos do relator, seu posicionamento. Elcio está mantendo o voto em negar provimento, né? Mara acompanhou? Eu também eu estou entendendo, estou acompanhando a divergência, né? Eu estou entendendo que, apesar dele ter feito esse pedido de Perdecomp aí, que foi, né, a mais, o que está valendo, após esse esclarecimento do Elcio, o que está valendo é esse segundo despacho aí da DEMAC, que ele está dentro do poder de revisão da administração pública, né, de rever os seus despachos. Então, foi revisto, e aqui eu estou relendo aqui o despacho da DEMAC, o que ele fala é o seguinte: foi apresentada a Decide, igual o conselheiro Pedro falou, não existe divergência contra isso, e a DEMAC começa a analisar no escopo da Decide, num escopo de fiscalização aqui, ela começa a analisar se é possível esse ajuste de contas. Então, ele grifa aqui e fala que num determinado momento, assim, que ele nem chegou aqui, ó, em razão dos fatos, deixamos de aferir os montantes, porque ele começou a analisar e ele falou assim, olha, ele tinha débito, então, para mim, eu nem vou analisar quanto que ele está pedindo, se foi feito esse ajuste de conta, como foi feito, ele parou a análise aí. Então, a análise dele foi só assim, na questão de que ele não podia usufruir o benefício fiscal porque ele tinha débito em aberto. Então, a partir desse momento, aí a questão que o contribuinte traz, uma das questões é essa. Quando que você tem que aferir
se ele tem débitos em aberto, se é no momento do fato gerador, ou se é no momento desse ajuste de conta, ou se é no momento da apresentação de impugnação. Então, ele coloca isso daqui. Então, eu vou ir pela negativa de provimento, acompanhando a divergência, porque eu acho que ficou provado que ele tinha débitos em aberto. E outra observação é que ele traz uma certidão positiva com efeito de negativo aqui, tá? Leonardo. Difícil aqui, presidente. Porque é uma questão de forma, né? A forma como foi caminhado. Então a gente tem que resolver uma confusão de formalismo aqui. Mara, só enquanto o Léo está analisando ali, assim, eu entendo sim que a fiscalização, e já votei assim várias vezes, tem o poder, a competência, né, o direito de fazer a revisão de ofício de um despacho decisório, né, concordo. Então, ela pode mudar de opinião, sem dúvida nenhuma. O que eu não concordo é o seguinte: ela não tem o poder de alterar a competência de um determinado rito processual, né? Então, se existe uma repartição própria da Receita Federal que está lá para analisar a DECID de combustíveis, é ela que deveria ter negado ou permitido, né? Não, agora eu entendi o seu voto, sim, Pedro. Porque, na verdade, o que você está falando é o seguinte, no fundo, né, o meu entendimento, que isso teria que ser outro processo analisando o DECID, não nesse processo quando o contribuinte pediu PEDECOMP. Né? Porque não é o formato. Deveria ter, na minha opinião, deveria ter negado lá a DECID e lavrado um auto de infração, que é o caso. Por que o auto de infração? Eu não entendi o auto de infração. Não precisava de auto de infração, não. Eu acho que o que precisava ser feito é o seguinte: a DEMAC tinha que ter aberto outro processo. E esse PIS e COFINS que está confessado tinha que ser cobrado. Agora, eu acho o seguinte: o processo ele inicia com a manifestação de conformidade. Antes é procedimento. A partir da manifestação de conformidade que é formado a lide, né? Então, eu acho que essa no meu modo de ver, eu não sei. Mas pode ter vindo encaminhado errado, a gente já não... Por isso que o meu entendimento é que você anular um processo, você está tolhendo o direito do contribuinte de fazer sua defesa. Porque exatamente, o litígio se instaura na manifestação de inconformidade. Antes foi procedimento que eu entendo sim que havia a competência, e que no momento da manifestação de inconformidade teve seu trâmite regular. Leonardo, pronto? Eu não entendo assim. Eu entendo que ele fez. Defendeu que ele para ele, né? Eu entendo que ele fez a DECID, compensou na escrita e morreu. Na verdade, eu estou votando praticamente em favor dele. Morreu lá, ele já fez. Se a fiscalização não cobrou, ele já deduziu esse valor na escrita. Entendeu? Mas é justamente por isso que, por que anular? Ele tem o direito de fazer sua reclamação, sua defesa. E aí porque eu entendo que não é competência nossa. O processo não deveria ter sido originado. Bom, vamos lá. O Leonardo. Vou falar. Só mais um minuto, presidente, queria. Tá. Aproveitando que o Leonardo está pensando aí, só uma dúvida que agora que o Pedro se pronunciou aí, eu fiquei pensando aqui, esse auto a gente está negando provimento, eu e o Elcio, negando provimento, mas ele fez, nesse processo, desculpa, ele fez a DECID e compensou. Eu não vi aqui em lugar nenhum que ele fala para cobrar, mas ele não fala para poder tirar esse crédito lá, que ele tem um crédito que ele não tem direito. Aonde é a questão do auto, Elcio? Onde que está
não seria alto, né? Porque ele está pedindo um crédito em cima do que ele pagou, que é tantos por cento em cima do que ele pagou, né? Ele deve ter pago na DI, né? Ele deve ter pago na DI, que foi importante. Importante e pagou a CID. Aí ele tem tantos por cento em cima desse negócio. Tem uma porcentagem. Acho que é 5% em cima para compensar com PIS e COFINS. Tá. Aí ele pegou na Decide ele pegou 5% e compensou. Agora, em lugar nenhum que está falando para retificar essa Decide. Não, pois mas eu estou falando o seguinte, Mara, a Decide, pelo que eu consegui, ela não tem poder de confissão de dívida. Não. É como se fosse um DACOM. Ela só vai demonstrar o procedimento que o contribuinte adotou. Aí, o que a DEMAC e a DRJ considerou? Tudo bem, vamos abrir mão dessa questão de forma e vamos analisar a compensação que ele formalizou. Ele apresentou o crédito dela. E só não deu, se ele tivesse regular, se ele não tivesse débito aberto, ele teria ganhado. Isso. Não, ele teria porque tinha débito aberto, só por isso. Ele teria seguido adiante a análise, né? Eu acho que quando chegar lá na delegacia, eu não sei se ele vai conseguir, mas ele pode fazer um pedido administrativo, falando aqui, eu paguei a CID, eu já estou regular aqui, pode ser revisto pela autoridade administrativa. Ô Elcio, você chegou num ponto, Elcio, que eu acho que é crucial, é a liquidação desse processo. Por isso que eu estou votando por anular, porque vocês negando o provimento, não vai mudar nada. A compensação que ele fez na escrita, a dedução lá, vai continuar intacta. Então, assim, não vai mudar nada. Então, por isso que eu entendo que tem que anular esse processo, que deveria ter sido lavrado um auto de infração, justamente para impedir ele de fazer essa dedução. Mas ia lançar um auto de infração de quê, Pedro? Não tem auto, não, Pedro. O PIS e COFINS é confessado do DCPF. Um auto de infração apontando a irregularidade na dedução que ele fez na escrita, porque, primeiro, ele tinha débitos federais em aberto, segundo, aquela primeira alegação lá da fiscalização, ele não pagou a CID na importação diretamente, compensou ela. Então, se a fiscalização falar... A CID ele pagou a CID na importação. Não, ele não pagou, Mara, ele compensou, ele pagou em forma de compensação, com determinação judicial, né? Tá lá no... tem ação judicial aqui mesmo, Segundo o relatório fiscal. Tem relatório. Essa questão não está controvertida do pagamento. Não está controvertida. Desculpa, Pedro, na verdade, no relatório dos grandes contribuintes ali, diz que ele pagou, cara, que ele pediu informação lá para a unidade de despacho e que não houve compensação de débitos, que houve pagamento. Isso está na decisão ali. Ele colocou o lince. Não, calma aí. Não teria o que lançar, então. Tem dois relatórios. Tem dois relatórios fiscais. Dependendo do qual você está falando uma coisa. Por isso, esse início, esse trâmite é muito complicado. Então, se você vê o relatório fiscal de folhas, que eu vou abrir para você aqui. Ele fala aqui que tem CID pago e tem CID compensado. Tem dois. Isso. Aonde isso, Mara? No item 23 da DEMAC. Não, só um pouquinho. Se você, Arnaldo, viu o relatório fiscal folha? Folha 120 dos autos, você vai ver o que eu estou falando. 118. Depois você abre o relatório fiscal de folha 120. Qual é o item? No item 23, ele fala que tem CID compensado e CID pago. Agora ele fala que tem uma relação aqui, mas eu estou procurando a relação. Não, gente, olha, eu estou falando para vocês, olha o relatório fiscal de folha 120. Então, é esse, Paulo. Olha esse, Pedro. Então, olha lá, está lá no meu resumo, item 4 e 5 do relatório fiscal de folha 120. Nesse sentido, por ter o contribuinte utilizado a compensação judicial e não o pagamento como meio de liquidação da CID,
durante a importação de combustíveis, cabe à STMAC a verificação das condições legais para o gozo do benefício fiscal. Folha 120 do Exatamente, Pedro. Aí ele avançou essa questão e foi verificar que ele tinha débito em aberto e não podia se beneficiar do benefício fiscal. Então, essa questão está superada, essa questão do pagamento da compensação. Eu não superei, eu acho que ela errou em superar essa questão. Porque se não é matéria de Perdecomp, como que ela vai julgar se o Perdecomp está correto ou não? É teratológico isso. Né? E a gente tem precedentes da casa nesse sentido de que só um detalhe, Pedro, não é Perdecomp, é um pedido em formulário. E o pedido de formulário, geralmente, ele serve para quando não há previsão de nenhum meio de informática para utilizar, você utiliza o de papel. Pedro, desculpa voltar. Ele pode usar o programa ou papel. Ele fala lá, alternativo. Pedro, declaração de compensação. Pedro, me permite ali, na sequência, olha na página 124 ali. Acho que é 124, deixa eu confirmar aqui. 124. Olha o item 24 ali. Observa-se em relação a importações de combustíveis ocorridas durante o ano calendário de 2002, as quais são objeto de dedução da presente processo, que o contribuinte não efetuou nenhuma compensação operada em determinação judicial, efetuando com isso todos os pagamentos devidos. Ou seja, isso veio como premissa para a DEMAC, mas ela analisou essa questão. Então, na verdade, o pagamento houve. Eles nem precisavam ter colocado o primeiro despacho decisório do processo, que ele foi totalmente... Tanto é que o contribuinte nem teve ciência dele, ele estava todo errado. Ah, tá. Depois confirmou que foi pago. Então, assim, isso. Aí que está, para mim, pior ainda mais a situação. Porque a razão de conhecer a Perdecomp, conforme o relatório fiscal de folha 120, foi que ele não teria pago a CID diretamente, e sim compensado. Essa foi a primeira razão de decidir do relatório fiscal, que passou a conhecer a Perdecomp em vez da Decide Combustíveis. Ou seja, caiu por terra a própria razão pela qual a fiscalização passou a conhecer a Decomp. Se ele pagou diretamente, não foi por compensação. É porque, como eu disse, o relatório fiscal de folha 74 não conhece. Porque ele fala, ó, a Decide é a forma correta para analisar as deduções pretendidas. E não conhece. Aí vem o relatório fiscal de folha 120 e fala, não, vamos conhecer sim, porque ele não pagou essa CID na importação, ele compensou. Aí depois vem e confirma que ele pagou, então não tem motivo para ter conhecido. Bom, vamos lá. Mas, enfim, cada um vota como quiser. Tá pronto, Leonardo? Isso aqui é uma questão de limitação. É uma questão de... Tá. Presidente. Dá a palavra, Leonardo. Não, a minha dúvida de negar provimento, presidente, é a seguinte: aonde vai ficar esse crédito da empresa? Porque ela pagou. Para ela se beneficiar desse crédito, ela tem que estar regular. É o crédito presumido. Não, gente, ela já se beneficiou, ela já deduziu. Ela já deduziu. Mas é um crédito presumido. A reparação de origem negou, Pedro. Afastou a dedução que ela fez. Afastou. Não, Elcio. Não, é aí que está. Ele fez a dedução direta na escrita dele, com o valor que ele pagou na importação. Já deduziu. Ou seja, ele pagou a menos lá quando ele deduziu. Essa questão não é levantada aí, não. É, sim, está no processo. Não, Pedro, ele não pagou a menos, não. A CID, ele pagou 100 de CID. Aí, a lei permite deduzir 5% para bater do PIS e COFINS. Ele pegou lá da Decide e falou, então, dos 100 que eu paguei, 5 eu vou abater dessa DCTF que eu tenho aqui, que eu confetei o PIS e COFINS. Aí, só que a DEMAC fala assim, não, você não tem esse 5%, porque você não comprovou regularidade, não cobre seu PIS e COFINS que você confessou. Então, ele não deu esse crédito presumido para ele.
Então, ele não tem auto de fração. E a Decide, ele fala isso. Ele fala assim, olha, eu tenho direito a esse 5%. Aí, como está lá na escrita dele falando que ele tem direito, ele vem e cobra, está cobrando, eu também estou entendendo isso, anulou essa Decide não tem nada. É aí que está, Omara, ele não pede isso. Ele faz a dedução na escrita direto e apresenta a Decide. Na escrita nós fazemos a Decide. Não, é direto, é direto. Vê os precedentes do cara. Não, é porque a lei fala que ele tem que fazer na escrita a dedução, tá? Olha aqui, ó, artigo 8º. O contribuinte poderá ainda, o artigo 8º da lei, que é o centro da questão, o contribuinte poderá ainda deduzir o valor da CID pago na importação ou na comercialização no mercado interno dos valores da contribuição para o PIS e COFINS. Ou seja, ele deduziu a CID que ele pagou na importação do PIS e COFINS. Então, ponto aqui, que eu estou querendo dizer, ele pagou PIS e COFINS a menor. Ele já fez isso. Está lá no passado. Deveria ter sido lavrado um auto de infração para cobrar esse PIS e COFINS aí. Não, mas aí a delegacia veio, a administração tributária veio e fala, você fez isso lá, mas você não tem direito, não. Você está com débitos em abertos. Então, quer dizer, tudo que o contribuinte põe na escrita dele tem que aceitar cegamente. Isso não existe. Mas, senhor, também não existe acreditar em tudo que a fiscalização fala. Se eu tenho precedentes do CARF que falam que não é competência do CARF julgar Decide Combustíveis, eu vou seguir com os precedentes. Eu não achei nenhum precedente contrário. Então, assim, também não existe isso. Acreditar em tudo que a fiscalização fala. Bom, eu acho que aqui que a controvérsia aqui é o seguinte, é um benefício fiscal, se você olhar o recurso dele, é só isso. É um benefício fiscal? Não. Não, dá provimento para o contribuinte. É benefício fiscal? Ele tinha débito em aberto? Tinha. Nega a controvérsia é essa. É a sua visão. Me permita, eu estou tendendo a concordar mais ou menos com essa linha do Elcio, mas eu acho que tem uma outra questão aqui que tem que ser averiguada, Elcio. Porque não é só se isso é um benefício fiscal ou não. É se esse benefício fiscal ele tem que ser averiguado no momento em que foi pago, ou se eu posso analisar agora. Porque quando a gente trata de benefício fiscal, normalmente a gente tem a lei tratando também de condições, para o reconhecimento do benefício, que é uma questão pontual, e a gente tem também condições para a fruição do benefício, que em geral a lei estabelece um determinado tempo que tem que observar condições e preenchimento de requisitos. E o artigo 155 do CTN, ele é claro, quando ele diz que perde o direito ao benefício quem deixou de cumprir, ou quem não cumpriu ou deixou de cumprir as condições, ou deixou em relação aos requisitos também. Então, se eu identificar que esse é um benefício pontual e que não tem nenhuma condição para a fruição desse benefício, eu vou ter que entender que eu teria que me reportar aquele momento em que houve o pagamento da CID. Se eu entender... Aí, Arnaldo, desculpa te interromper, mas eu já enfrentei essa questão na primeira manifestação que eu fiz. Tem aí no despacho, aí, eu não sei se é a DRJ, ele fala as folhas aí, tem a relação de todos os débitos em abertos dele, não pagos. E desde a época do fato gerador, ele vem com débitos em abertos. Então, independente de você considerar a época do fato gerador, a época do despacho decisório, ou a época do despacho decisório, nesse período todo ele estava com débitos em abertos. Aí agora... elemento probatório nos autos que tem. Justamente por isso que eu concluí dessa forma. Foi por isso. Perfeito. Porque, inclusive, o mês passado eu tive um processo desse que nós negamos porque ele não comprovou a regularidade fiscal no registro da DI. Mas depois ele comprovou. Mas nós consideramos que tinha que ser no registro da DI. Então, aqui, se a gente considerar que for no registro da DI, tem essa listagem lá que você vai ver, tem um débito em aberto na época do fato gerador. Tem um débito em aberto. Se é para aplicar, apliquemos. Bom, então, se na hora que chegar a vez do Laércio, ele não vai nem poder falar mais. Leonardo, voltando à palavra. Presidente, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Em especial pelo fato que eu acho que a negativa de provimento aqui
nós vamos estar criando um embaraço para o contribuinte que teve o crédito, porque ele pagou a CID combustíveis. Aí onde é que vai parar esse crédito dele? Se nós negarmos o provimento? Ô, Leonardo, posso fazer uma parte? Sim, por favor. A CID combustível era devido. Ele tinha que pagar a CID combustível. Aí veio o legislador e falou, olha, uma partinha, como a Mara falou, uma parte dessa CID que você fazia, eu vou te dar um benefício fiscal, você vai poder compensar com PIS e COFINS. Mas para isso tem uns requisitos legais. A CID era devida. A CID é devida, ele pagou. O que Não, ele fala mas, assim, eu mas te aí dou vocês estão entendendo que aquele 5% que ele teria direito de crédito está condicionado a ele ter o... Claro. Pois é, mas ele não tinha certidão positiva com efeito de negativa? Que opera efeitos como se fosse de negativa. Mas, se não me engano, aí eu teria que confirmar, essa positiva com efeito negativo, ele veio entregar bem depois. Foi depois. Foi depois bem que depois. ele conversou com ela. Aí muda toda a situação, porque a DRJ ela foi e buscou nos períodos em que houve o fato gerador, né? Isso. Essa foi a posição da DRJ. Bom, o Leonardo está acompanhando o relator pelas conclusões. Isso, presidente. Tá ok. Arnaldo. É a Mara, presidente? Não, eu já Já votou. Ah, Ela havia pedido vista. Sou eu mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta antes, desculpa, não sei se eu posso fazer isso nesse momento do meu voto. Qual é o efeito de anular o processo inteiro? Eu estou tentando entender qual é o efeito que o Pedro está tentando dar ao anular o processo inteiro. Anularia até que ponto? Anularia desde a decisão da delegacia? Eu entendo que... Aí, se eu analisar desde a decisão da delegacia, o que ficaria valendo ainda seria aquela perde-comp? Teria que ser reanalisado? Não. Pois eu tenho dúvida, Pedro, de qual é o efeito dessa anulação que tu está querendo dar. Eu não consigo enxergar também uma solução para o caso, porque me parece que seria convalidar um ato que não deveria ter sido praticado pelo contribuinte. Dar uma validade para aquela perde-comp desde a origem. É isso Perfeito. mesmo. Arnaldo, gostei da sua explicação também. Vou responder a sua pergunta. Seguinte, como eu concordo com o primeiro relatório fiscal de folhas 74, acho, né, que não conheceu a perde-comp, porque não é a forma correta para que essa dedução prevista no artigo 8º da lei 10.636 de 2002 seja analisada, né, e sim a decide combustíveis, como eu concordo com esse primeiro relatório fiscal, eu estou votando para anular o processo, para que o pedido, a perde-comp, não seja conhecida. Esse é o ponto, eu concordo com aquele primeiro relatório fiscal. Desde o despacho da DEMAC para cá. De acordo com os precedentes da casa, não é por meio de perde-comp, e sim a decide. Esse é o ponto. Se tu anulares o processo, Pedro, na verdade tu vai estar anulando da DEMAC para cá. Ou seja, o que vai ficar convalidado é aquele relatório da DEMAC. Porque aquele relatório que gerou a manifestação de conformidade. Não, eu estou anulando o processo porque eu entendo que a perde-comp não deveria ter sido conhecida, conforme o primeiro relatório fiscal. Eu entendo. Então, só que qual o resultado prático? A perde-comp não vai continuar não sendo conhecida, né? Ou seja, não vai ter processo instaurado. Esse é o ponto.
Mas é que o processo é instaurado depois do relatório da DEMAC que reformou o relatório da delegacia. Então, na verdade, se anular o processo, o que fica valendo não é o da delegacia, não é o não conhecimento. O que fica valendo é aquele da DEMAC. Não, é por isso que eu estou anulando, em vez de não conhecendo. Então, por isso que eu estou votando por anular o processo. Né? Se eu não conhecesse o processo, aí sim teria esse efeito que você está falando. Né? Se eu não conhecesse. Mas é diferente. Eu estou conhecendo e estou votando por anular. Eu estou conhecendo o recurso voluntário e votando por anular o processo. Porque a PERDECOMP não deveria ter sido conhecida. E qual o efeito prático disso? Né? A PERDECOMP não vai ser conhecida porque ela não é o meio correto para se analisar essa dedução da CID. E a DECID Combustíveis, que ninguém fez nada contra ela, vai continuar lá valendo. Porque esse é o meu ponto. Se o contribuinte deduziu na escrita, pagou menos PIS e COFINS, com esse valor que ele pagou de CID, e não foi lavrado auto de infração, não tem o que fazer. Esse é o ponto, então. Meu voto é para anular e continuar não sendo conhecida a PERDECOMP. Deu para entender, não? Eu entendi o que tu queres fazer, tá? Eu só não sei se os efeitos da anulação que tu pretende dar retorna para aquela decisão da delegacia. Não me parece que seja isso. Não me parece que seja isso, Pedro. Retorna se eu deixar claro. Né? A nossa decisão aqui, no CARF, ela tem poder para isso. Se a gente está anulando o processo, a gente aponta até que ponto a gente está anulando, entendeu? Isso a gente já fez muitas vezes. A gente já anulou DRJ, já anulou despacho decisório, já anulou auto de infração. Esse é o ponto. Eu confesso para vocês que eu seguiria por negar provimento se eu tivesse um convencimento de que isso se trata efetivamente de um benefício fiscal. Eu tenho um pouco de dúvida se isso realmente caracteriza, e é isso que está me deixando desconfortável em negar provimento. Porque se eu tivesse um outro motivo para negar provimento, que não simplesmente a questão do benefício fiscal e ele não atendia os requisitos, se eu tivesse convencimento que é benefício fiscal, eu diria, não atender aos requisitos. A minha dúvida é se isso caracteriza efetivamente benefício fiscal. Eu não estou convencido desse ponto. Pois é, se a gente enfrentasse essa questão do benefício fiscal, a gente poderia até chegar à conclusão que não é benefício fiscal, e aí, no meu modo de ver, seria o caso de uma diligência. Afastar da questão do benefício fiscal, apura se ele tem o direito ou não. Não é benefício fiscal, assim, na minha opinião. Aí a questão é essa. E o contribuinte, ele alega isso, Arnaldo. Ele fala, olha, isso aqui é uma previsão de dedução na lei, não é um benefício fiscal. Dedução não é benefício fiscal, é um modo operandi da lei de dedução, não é benefício. Isso eu concordo com a alegação dele. É que eu achei que o processo começou errado, por isso eu voto para anular, entendeu? Eu não acho que a gente tem que ver isso em PERDECOMP. Se tem vários precedentes na casa falando que não é por PERDECOMP, ou por DECOMP que seja, esse é o ponto. Bom, vamos lá. Bom, eu preciso decidir então, né? Eu não tenho como negar provimento porque eu não estou convencido que não seja benefício fiscal. Eu vou pedir vista. Não farei pedido de vista. Ô, Arnaldo, deixa eu fazer só uma parte aqui, duas coisas. A certidão que está faltando aqui é só da Procuradoria, viu? Ele fala que, eu estou vendo aqui na DRJ, ele apresentou a certidão positiva com efeito negativo da Receita Federal, da época da concessão do benefício. Então, ele só pede a da Procuradoria, que não foi apresentada, porque tinha débitos abertos na Procuradoria. A da Receita Federal, está escrito lá que ele compensou, estava compensado. Tá? E outra coisa, a questão de ser benefício ou não, tem vários julgados no CARF que falam que essa dedução da CID é benefício.
Tá? Então, isso aí não é uma coisa muito unânime, não. Mas eu já participei de vários julgados em que falavam que isso era benefício. E tem alguns que falam que não é também. Então não é unanimidade, não. Com tudo isso, agora você pondera, Arnaldo. Não, eu vou fugir, assim, ó, eu vou fugir dessa discussão e eu vou seguir o voto do Pedro, desde que fique claro os efeitos dessa anulação, que seria para não conhecer lá daquela Perdicomp. Estou anotando aqui. Eu acho que o Pedro tinha que colocar, então, que ele anula desde o despacho da DEMAC, não, porque você está seguindo o despacho da delegacia. Eu continuo te dizendo, Pedro, que não me parece que sim, o simples anular o processo dê esse efeito que tu queira. Não me parece que seja isso, tá? Realmente essas questões de nulidade, elas são complicadas, Arnaldo. Sempre gera dúvida aqui. Mas eu já participei de alguns julgamentos parecidos, que a gente não teve problema, não retornou nem nada. Até onde eu sei. O não ter problema não quer dizer que tenha solucionado o caso, né? Sim. Pode ser que a solução que eles tenham dado lá tenha uma solução diferente daquela que se imaginou ao anular. Aí que vem meu ponto agora, aí que eu acho interessante essa solução de anular. Porque se, Arnaldo, não der o resultado mais justo, ou que o contribuinte discorde, aí sim ele pode entrar com um questionamento. E possivelmente pode ser gerado um processo. Só uma questão, por favor. A questão, no meu modo de ver, aquele primeiro despacho ele não existe mais. Porque ele foi substituído integralmente por outro despacho. Isso. Inclusive, o novo despacho mostrou que os fundamentos eram todos furados. Ele apresentou a declaração da CID, ele apresentou, houve o pagamento. Então, tudo que te constava os fundamentos do primeiro despacho era furado. O outro já veio, com poder de autotutela da administração, ela pode, enquanto não assegurado o direito do contribuinte, ela pode rever seus atos. Então, assim, aqui, no meu modo de ver, aquele primeiro despacho não existe mais. A gente vai ressuscitar o despacho que... Esse é o ponto. Estamos ressuscitando aquele primeiro relatório fiscal. Pedro, no teu dispositivo, Pedro, está constando que vota para nulidade do processo administrativo por falta de competência, tá? Mas aí não está se delimitando o que será anulado, ou mais pontualmente, anulado desde o quê? Todo o processo? É isso que precisa ficar especificado. Exato, que é o pedido do Arnaldo. Não, o Perdicomp fica válido. Aí você está falando que o Perdicomp é válido. O efeito é esse. Pedido do Arnaldo. Presidente? Sim? Desculpe até, mas é que agora eu localizei uma decisão proferida pelo conselheiro Rosaldo Trevisan, num processo da recorrente. E me parece um caso idêntico. Qual que é o número do acórdão? É o 3403 002 237. E está me parecendo que a solução adotada lá pela turma, ela vai um pouco vai ao encontro do que o conselheiro Pedro pretende e acho que um pouco o que o conselheiro Elcio. Porque eles não estão conhecendo do recurso voluntário. Eu posso ler o excerto final, presidente? Sim. Ele vem fazendo toda a análise do processo, me parece que é muito parecido com o relatado pelo conselheiro Pedro. Fala do primeiro despacho decisório, depois fala do segundo despacho decisório, que primeiro começa com a DECOMP, aí interfere porque não era DECOMP, e depois muda o fundamento. Aí ele conclui. Por isso, dada a surrealidade do presente processo, até a conclusão é paradoxal. Chega-se ao mesmo resultado da DRJ, não conhecimento, mas com entendimento diverso.
Por isso é preciso esclarecer, para efeitos de execução deste julgado, que o voto é pelo não conhecimento do recurso, por tratar o presente processo formalmente da compensação pleiteada inicialmente. Isso que o conselheiro Pedro alega. No que se refere às deduções pleiteadas, a recorrente tem o direito de fazê-las em sua contabilidade, apresentada à DECID, como foi, desde que respeitados os limites do artigo 8º da Lei 10.336, incumbindo ao fisco, em posterior revisão, eventuais lançamentos decorrentes de irregularidades detectadas em tais registros. Lançamento, é isso. Aí que o Toledo, eu vi essa decisão, inclusive uma das que eu cito também é parecida, nesse mesmo sentido. O que eu achei? Faltou coragem da turma em anular o processo. Foi a minha percepção. Eu entendo que é uma posição meio audaciosa, mas eu acho que é a posição correta que a gente tem que tomar. Leonardo, eu acho que eu anotei o acordo errado, Toledo. Qual é o número? Errado. Qual que é o número? Oi? 3403 002 337. 337. 337. Todo mundo anotou errado. O presidente, Sim, o apoio acho que já está há algum tempinho querendo falar. acho que ele quer almoçar. Pode falar, Isaías. Desculpa, não tinha visto. Não, presidente. Pode continuar, sem problema? Podemos sim, presidente. Então, bom, continuando. Aí o problema que eu vejo de não conhecer o recurso é justamente, no nosso caso, fazer valer a decisão da DRJ. Se a gente não conhece o recurso voluntário, fica valendo a decisão da DRJ. E no nosso caso, ele é diferente desse caso citado aí, Léo, porque a DRJ também não o conheceu, no caso que você está citando, né? No nosso caso, ela conheceu e julgou improcedente. Então, se a gente não conhece o recurso voluntário, a gente está prejudicando o contribuinte. Nesse aspecto, eu concordo com o Pedro. Também acho que esse acordo aí tem essa peculiaridade, que acaba sendo diferente aí por conta do não conhecimento da DRJ. Exato. E nesse outro é bom, porque mostra que não deveria ter sido conhecido mesmo. Não, isso aí veio errado, é surreal, desde o começo. É que nem chegar um processo aqui de não sei o que pra gente aí, e a gente ficar decidindo se... Eu fiquei agora sem saber o que anotar na proposta. Mas pelo que está no voto do conselheiro Trevisan, foi apreciado. E tem a questão de débitos em abertos? Porque aqui a questão, o contribuinte só não recebeu o direito aqui desse processo porque ele tinha débitos em abertos, senão ele teria ganho. Seria mais ou menos, ver se eu entendi. A decisão que a turma do Trevisan deu é o seguinte: não se conhece, mas respeita-se a dedução que foi feita na CID. E que, com as suas consequências. Então, ou seja, a anulação do processo seria a partir do pedido de compensação. Isso. Pedido de restituição e compensação. Mas aí o Arnaldo está dizendo, e qual é o efeito exato disso aí? No cumprimento, que ela não vai ser conhecida, ela vai ficar não sendo conhecida. Bom, quem estava votando? O Leonardo, você está mantendo o teu voto? Porque
O teu voto está ainda esse julgado do Trevisan ainda reforça ainda mais a tua manifestação. Sim, então eu acho que eu vou manter, presidente. Arnaldo, já concluiu o seu? Ou ainda? Eu concluí, senhor presidente. Assim, eu só gostaria, Pedro, que ficasse muito claro no voto as razões que a gente está seguindo essa linha, tá? E até que ponto a gente está anulando esse processo. O próprio dispositivo vai ter que constar. Pedro, o que eu ponho? A nulidade a partir... Diante dos dispostos, para que o recurso voluntário seja conhecido, para que seja declarada a nulidade do presente processo administrativo fiscal, desde a origem. Desde a origem. Lá na escritura, pronto, está feito. Pode ser, desde a origem. Desde a origem. Não, bem lembrado. Qual origem, efetivamente, a gente está se referindo? A origem é o pedido de Perdecomp. Exato. Então, sim, mas aí teria que ter uma nova decisão negando o Perdecomp? Não, porque a gente está anulando, falando que não é competência. Ah, sim, está anulando a Perdecomp. Tá, ok. Porque aí não é competência. Então, se a gente já está falando que não vai poder ser analisado de novo. Entendeu? Beleza. Mas assim, seria interessante deixar claro que a gente está anulando isso, tá? Aí no voto, sim. No dispositivo do voto, Pedro tem que deixar claro. Pode deixar, eu vou mandar para você. Tá. Arnaldo está acompanhando o relator, então, né? Isso. Relator, Leonardo e Arnaldo estão votando pela nulidade do processo desde a sua origem. Elcio e Mara continuam divergindo por negar provimento. Eu vou manter porque ele aderiu à tese da DEMAC e da DRJ. Ele não passou a questionar, ele aderiu. Ele só defendeu em relação a ser benefício fiscal ou não e ter débito aberto ou não. Por isso que eu vou manter meu voto. Eu também vou manter meu voto, porque eu estava lendo o voto do Trevisan aqui, parece que a DRJ adotou outro caminho, né? E também o escopo da manifestação dele, igual o Elcio falou, foi outro. Ele foi fez em cima do que foi infringido a ele, né? Então, mas eu gostei do que o Trevisan falou, é surreal esse processo. Real. Tá aí o trabalho que está dando, né? Laércio. Acompanho o relator. Feito esses esclarecimentos e reforçando o apontamento pelo conselheiro Arnaldo, estou acompanhando. Márcio. Presidente, eu estou acompanhando a divergência. Eu me filio a linha de que estamos diante de um benefício, sim, porque exonera, né, traz a dedução aí para os valores das contribuições, sem falar de todo o exposto que já foi apresentado pela divergência. Estou acompanhando a divergência. Ok. Espera aí, eu acho que com o relator está o Leonardo. Está o Arnaldo, está o Laércio. Divergência está Elcio, Mara e Márcio. Eu também compartilho do entendimento de que eu não sei se seria o benefício fiscal essa questão da dedução na CID, na DECID. E acho que a DRJ ela acabou por inovar isso aí.
E, então, estou acompanhando o relator também. Então, no caso, por maioria de votos, declarou-se a nulidade do processo administrativo por origem, vencidos conselheiros Elcio, Mara e Márcio. O conselheiro Leonardo votou pelas conclusões. Paulo, eu vou fazer uma declaração de voto aí, porque eu acho que essa discussão nossa foi muito boa e o voto do Pedro, ele ficou muito resumido em relação a tudo isso que a gente discutiu. Okay, sim. Eu acho que vale a pena a gente deixar isso. Louvável a iniciativa, Mara. Obrigado. Sim, Mara, obrigado. Mas lembrando que eu vou acrescentar também, porque a discussão não tinha como prever, né? Tem muitos pontos aí que merecem constar, né? Sim. Então, Então, essa foi a decisão. Maioria de votos, declarou-se nulidade do processo desde a origem e vencido Elcio, Mara e Márcio. Leonardo pelas conclusões e Márcia fará declaração de voto. Então, não encerramos os processos, mas encerramos aqui os julgamentos dos itens 1 a 4 da parte da manhã do dia 23. Retomaremos às 14. Por favor, então, Isaías, pode interromper a gravação?